Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do Parmeira Mil Grau aí. Tem muita informação aí para a gente conversar. Hoje, inclusive, dia de amistoso da Seleção Brasileira, hein? Saudades e quando eu ficava até preocupado com o amistoso da Seleção Brasileira. Mas, enfim, ainda é um jogo que eu vou assistir. Tomara que o Henrique jogue, tomara que a gente consiga ver alguém relacionado ao Palmeiras aí brilhando hoje. Mas tem muita coisa para a gente comentar. Tem Abel Ferreira denunciado no STJD. Tem moleque da base do Palmeiras brilhando lá fora e também, questão Luiz Henrique. Pouco se fala sobre Luiz Henrique e é bom ficar de olho. Vou trazer uma novidade dele para vocês, beleza? Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, o seu like é muito importante, tá? É muito importante. E aproveitando uma coisa que a gente estava fazendo aí em alguns vídeos, voltando aqui, comenta aí de onde você é também, comenta aí de onde você está assistindo a gente, que é muito legal também saber de onde vem todo mundo. Eu, inclusive, já, olha, passar uma semana na praia é complicado, viu? Já estou, inclusive, vendo cidades para morar na praia. Se você mora numa cidade que tem praia, já fala assim, Orlan, aqui é bom por isso, aqui é ruim por isso, já... Eu já estou fazendo minha pesquisa de mercado, estou me aproveitando de vocês aí também, beleza? Mas é isso, ó, vamos começar por algo que não é nem um pouco novidade, que é o Abel sendo denunciado, né? Abel Ferreira denunciado no STJD pela expulsão contra o São Paulo, né? E ele pode pegar um gancho aí. Ele foi enquadrado, primeiro teve o São Paulo, os clubes, né? Sendo enquadrado porque teve um atraso aí no início, né? Os clubes podem ser enquadrados aí no artigo 206 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, que consta atrasar início ou reinício do jogo ou não apresentar a equipe no horário, né? O São Paulo mandando a partida atrasou 5 minutos de pré-jogo e o Palmeiras, por sua vez, demorou 3 minutos para retornar do vestiário. O choque rele tá tão complicado que os caras, até protocolo simples, os caras estão embaçando, né? Mas a questão do Abel Ferreira, que é um caso mais grave, ele foi denunciado no artigo 258, que prevê assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada. O treinador português foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo do clássico por segundo amarelo. E aqui, ó, mais tarde Daronco revelou que foi chamado de cagão desculpa, por Abel Ferreira. A pena do técnico do Palmeiras, caso aplicada, varia de 1 a 6 jogos de suspensão. A acusação considera o treinador reincidente, imagina, né? E cita que já foi expulso em 3 partidas nessa temporada. O Abel do Velho Testamento tá voltando, hein? Ó, desde que passou a atuar no país em 2020, é o treinador que mais recebeu advertências e suspensões. 30 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos. Um dado chama a atenção, nenhum atleta do Palmeiras ou outro técnico do país recebeu mais advertências do que ele durante esse recorte de tempo, escreveu a Procuradoria do STJD em documento ao qual o GE teve acesso. Então, né, ele está mais do que denunciado e está mais, digamos, fichado, né? A gente fala isso, digamos, na justiça comum, tal do réu primário, né? A gente fala, pô, vou aproveitar para perder meu réu primário, que a gente sabe quando o cara vai uma primeira vez, o famoso benefício da dúvida, é mais tranquilo. Agora, quando o cara é reincidente, o Abel de fato é reincidente, então muito provavelmente ele pega alguns ganchos, alguns jogos de gancho. Não sei o quanto isso interfere de fato, tá? Pode ser ali num ajuste ou outro, mas o João Martins, assim, na parte de ficar bravo é igual. E eu acho que o Abel, ele faz muito isso também para jogar para ele, sabe? Para os jogadores não terem que reclamar tanto, porque vai ter reclamação, né? A arbitragem no Brasil a gente sabe como que é, e talvez o Abel pegue isso para ele. O pessoal fala método, né? Não, porque a comissão do Palmeiras tem um método. Não é método, mas é mais velho que andar para trás, né? A gente já tá cansado de ver técnicos aí que brigam bastante, que xingam bastante, isso né? O Abel não tá inventando a roda, não. Teve um lance que foi do Enzo Dias no Alan, que ele, chega com tudo e aí toma só amarelo e o banco do Palmeiras sobe todo reclamando e tal, a pessoa fala assim, isso é meta, tá? Falo, mano, mas isso tem que fazer, se o seu time não faz, o problema é seu. Ali é torcida única, né? Só tem torcedores do São Paulo. Já tem toda a atmosfera do São Paulo. Se você não puder no seu banco fazer uma pressão, aí é complicado. Aí será que com as consequências dos ganchos, acho que o Abel passa do ponto em determinado momento, mas foi com ele passando do ponto que o Palmeiras foi campeão das paradas aí. Então,
Eu, sinceramente, rapaziada, até que ele não fira nenhum direito humano, né? Que ele não seja. Que ele, como já foi, por exemplo, que ele pegou o celular na mão do cara, que ele foi muito mal com a menina uma vez, uma repórter. Ele já vacilou esse ponto que passa para mim. Já passou várias vezes. Mas ali dentro do campo, a reclamação, nada de novo debaixo do sol, nem em relação ao Abel Ferreira, nem em relação a outros técnicos do futebol brasileiro, né? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. E agora a gente vai falar de uma coisa muito legal que tá rolando, que vocês devem estar acompanhando, que é o senhor PH Neto, que é o menino que tá brilhando lá no torneio na Espanha. O que acontece? A La Liga, ela organiza um evento mundial aí, lá na Espanha, que é televisionado, que é todo cheio dos detalhes aí, digamos assim. É um torneio que tem uma atenção, né? Revelou vários jogadores aí, o próprio Lamine Yamal saiu, não que saiu desse, né? Mas ele teve um destaque nesse evento. E o time do Palmeiras, de maneira geral, tá chamando atenção, mas quem tá chamando muita atenção é o PH Neto, né? Inclusive, ó, Diário AS postou aqui, ó, traduzir aqui para não arriscar o espanhol. O atacante do Palmeiras se consolidou como a estrela do torneio La Liga FC Futures em Brunete. Com apenas 12 anos, ele já quebrou os recordes de Hendrick. Aqui é o Diário AS, tá? Tem toda uma matéria aqui, Paulo Henrique Neto, El Nuevo Hendrick, brilha em Madrid. Então, você imagina como que tá, né? E aí tem até a própria La Liga fez esse post aqui, ó, com o Hendrick e olha que legal, né, cara? O quanto a marca Palmeiras ela anda junto com esses meninos aí, o quanto eles levam. A gente tá falando de um sub-12, tá? A gente tá falando de um torneio sub-12. Tem muito tempo ainda, tipo, pro profissional, do sub-12 pro profissional, ele tem pelo menos, se ele for muito bem, 5 anos. Que era o caso do Hendrick, do Estevão, por exemplo, né? Que subiram aí com 16 e tal, e aí foi virar titular com 17, 4, 5 anos. Então tem tempo para desenvolver a parte física, a parte mental, a parte técnica. Então tem muita coisa ainda para fazer, só que é rápido também, né? Porque parece que ontem a gente estava vendo o vídeo do Hendrick naquele torneio, naquelas finais no Allianz Parque, que ele jogou que ele era bem pequeno, que tem a entrevista do pai dele chorando e tal. Parece que foi ontem, né, cara? E agora hoje ele já joga pela seleção brasileira. Mas o Hendrick, né, já tem essa moral por lá, mesmo com, né, tendo sido emprestado pelo Real Madrid. E agora o PH Neto vai ganhando esses destaques, né, cara? E assim, infelizmente eu não posso colocar os gols aqui, cara, porque eu fui colocar nos shorts. A própria La Liga barrou, por quê? Porque eles estão transmitindo esse torneio, né, no YouTube deles. Então eles têm os direitos ali, eles não deixam os outros postarem. Mas o moleque tá deitando, assim. Teve um primeiro jogo ali contra o Boca Juniors, que ele meteu o golaço também. Aí depois, contra o Inter Miami, que ele fez um gol praticamente de bicicleta, deu um chapéu, deu uma puxeta lá, uma bicicleta. E hoje teve um jogo contra o River, que é um jogo atrás do outro, né? Teve um jogo contra o River Plate que ele decidiu, empatou pro Palmeiras no final do jogo. E aqui eu peguei até um vídeo dele do Insta dele, que já é de outros torneios, né? Para vocês que não viram ainda, para ter uma ideia do talento desse moleque, que é um absurdo, né? PH Neto, ele joga, olha lá, canhotinho, mas batendo também impressionante também a quantidade de canhoto bom no Palmeiras, né? Aí, batendo pênalti, vamos ver. Batendo pênalti, ó, bateu bem. Então, assim, ele tem chamado muita atenção, né, cara? Tem realmente. Inclusive, ele é um atleta da Rock Nation, que é uma empresa aí muito grande no futebol, né, internacional, que cuida da carreira do Vini Júnior, do Hendrick, por exemplo, né? Então, assim, ele já tem uma moral absurda no mercado estrangeiro e no mercado, digamos, comercial da parada, né? Então, não é realmente um menino, digamos assim, que está brilhando só agora. Ele já tem chamado a atenção faz tempo, mas esse torneio em específico, ele mostra, ele desperta mais, né? Até eu falei ali do Lamine Yamal, outros nomes que foram revelados no torneio para vocês terem uma ideia: Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas e o Piqué, né? Então, assim, Barcelona em peso ali também, o que não sei que se pode levar ele talvez pro Barcelona ali e tal, mas enfim, né? É muito cedo ainda, mas é muito legal ver ele brilhando. É muito legal ver ele brilhando, porque também é bom pro Palmeiras e é bom para ele, né, cara? Poder dar
uma condição muito boa para a família dele também. Ele que inclusive é filho de jogador, né? Filho do jogador que jogou no Palmeiras, que é o próprio Paulo Henrique também, né? O Paulo Henrique Neto. Será que tem 3 Paulo Henrique, né? É isso, né? Paulo Henrique Filho, Paulo Henrique Neto, não sei, mas enfim, que jogou no Palmeiras também, né? Mas enfim, o menino é um absurdo. E é isso, né? Queria trazer isso sobre o Paulo Henrique, o PH Neto aí, que tem chamado muita atenção. Vamos falar de Luiz Henrique, mas antes eu quero trazer para vocês uma questão aí, já que falamos de seleção brasileira, hoje tem seleção brasileira, e você pode ter o ganho aumentado com a KTO nesse jogo. E é simples, é só entrar aí no QR Code na tela ou link fixado no comentário, você vai lá em participar no amistoso do Brasil contra a França ou contra a Croácia, tá? O Brasil vai jogar esses 2 amistosos. Pedreira, hein? Os 2 pedreira. E aí você usa a função criar aposta. E aí você tem que tomar um cuidado, porque sua aposta tem que ter no mínimo 3 seleções com odds totais aí de pelo menos 3.0, tá? E o valor máximo da aposta é de R$50. Se a sua aposta bater, você recebe um bônus de 25% sobre o lucro, tá? E para não falar que a gente vem só trazer aqui para vocês fazerem, né? Pode me trazer dica também. Inclusive o Bruno mesmo de Fez me mandou essa daqui, tá? Ó, ambos os times marcam isso aqui pro jogo contra a França, se você quiser aproveitar. Ambos os times marcam. Rafinha, total de chutes a gols, mais de 0.5, e o Kylian Mbappé, total de chutes a gols, mais de 0.5. Eu acho super viável, né? E aí isso dá uma odd de 3.10. Você consegue aproveitar o ganho aumentado, beleza? QR Code na tela, o link fixado no comentário, e você faz a sua aposta lá na KTO. Beleza? Luiz Henrique. Vamos falar sobre o Luiz Henrique, porque a gente... o que eu tô falando, a gente fala muito pouco sobre ele, porque ele joga muita bola, tá no Zenit, e o Palmeiras já tá conversando com o Zenit sobre o Nino. A gente trouxe também o nome do Wendel recentemente, e agora a informação aí que veio da ESPN, do Bruno Andrade, é que o Zenit vê com bons olhos a venda do atacante Luiz Henrique no meio do ano, que é quando acaba a temporada. A gente trouxe aqui no vídeo de ontem que em maio acaba a temporada deles, e aí eles desejam receber pelo menos 40 milhões de euros, que dá 244 milhões de reais pelo jogador. O Zenit pensa em vender também o zagueiro Nino e o volante Wendel. A ideia é aproveitar o dinheiro das vendas e buscar jovens no mercado sul-americano, porque o Zenit faz isso, né? Ele leva os meninos mais jovens, depois eles revendem ali dentro da Europa ou vende de volta para o Brasil por um preço muito alto, que foi esse caso aí do Luiz Henrique. Inclusive, deixa eu ver quanto o Zenit pagou por Luiz Henrique. Vamos ver aqui, ó. A gente pagou 50 milhões de euros, aproximadamente 300 milhões. Então, 10 milhões de euros a menos é o que eles esperam receber hoje, já que, claro, o jogador vai ficando mais velho e tudo mais. Não sei como vai ser a questão do Luiz Henrique na Copa do Mundo, né? Não sei como que vai ser, porque é uma posição muito disputada, mas ele joga muita bola, né? Ele tem 25 anos, ele é muito novo. E aí, para mim, entra muito na questão do Alan. Falando de Luiz Henrique, por quê? Porque o Alan vai sair. Talvez, provavelmente, não sei se no meio do ano, mas muito provavelmente terão propostas aí. A gente esperava muito que o Alan e o Maurício fossem sair em relação ao John Arias, e pela lesão do Vitor Roque, os dois estão jogando juntos, né? E o Alan tem jogado muita bola também. Claro que ano passado ele teve aquele pico, né? Que jogou muito, esse ano tá oscilando um pouco, que é normal pela idade, mas assim, ele é muito bom de bola. E ele deve sair. E ele deve sair por um preço muito alto. E esse preço muito alto pode ajudar você a trazer um cara como o Luiz Henrique. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Palmeiras, claro, eu imagino que se fosse atrás, tentaria diminuir esse valor, porque 40 milhões de euros é muita grana. Mas eu posso falar, o Luiz Henrique é muito bom de bola. O nível do Luiz Henrique pro futebol brasileiro, a gente viu o que ele fez com o Botafogo, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, jogou muita bola aquele ano, né? Pegou seleção brasileira e tudo mais. Então, assim, é um jogador de um nível muito alto. Não tem, por enquanto, uma negociação rolando, nada. É realmente esse lance que a gente vinha trazendo do Zenit, porque a gente já tem a negociação do Nino, já tem aí a especulação muito forte do Wendel, e agora essa informação que o Luiz Henrique pode sim ser negociado por interesse do próprio Zenit. Eu, falando aqui por mim, aqui é uma opinião própria, eu iria muito atrás dele. Esse valor é alto? Pode ser. Mas assim, quando o John Arias veio, claro que o John Arias foi mais barato que isso, mas teve gente reclamando, né? Que o pessoal reclamava que não contratava. Aí contratou o Arias e reclamou do preço. O Arias meteu o gol no clássico,
A galera esqueceu. Meteu um gol que foi basicamente o gol da vitória contra o Botafogo, porque foi 2-1. Galera meio que esquece, é o que eu sempre falo, e para mim sempre vai valer isso aí. Jogador caro é jogador ruim. Jogador caro é jogador que você sabe que vai vestir a camisa e vai jogar, não é caro, mano. Você consegue. João Arias foi parcelado, tá para parcelar o Luiz Henrique, não sei se por esse preço, tentar negociar um pouquinho menos, talvez uma troca com o Alan ou com outros meninos da base que eles já estão de olho faz tempo. Enfim, dá, olha, eu do Palmeiras, até porque tem um outro problema em relação ao Luiz Henrique. Se o Palmeiras não for, pode ser que um Flamengo vá. E aí a gente tem um problema, porque a gente tá falando de um confronto direto. Não sei se o Cruzeiro hoje tem bala. Mas enfim, falando aqui do normal no mercado, que é Palmeiras e Flamengo. Então se o Palmeiras não for, não sei, não, se o Flamengo não vai atrás. Então eu iria e muito. Mas a informação que a gente tem inicialmente é que o Zenit vê com os olhos da negociação. Claro, se o Palmeiras vai negociar, é outra conversa. Beleza? Obrigado para você que ficou até aqui nesse vídeo. Agradeço demais a sua audiência. Hoje então tem seleção brasileira. Aproveita aí as dicas para a KTO. E se acontecer alguma coisa de Hendrick e tal, a gente vem aqui depois para comentar, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, que é muito importante. Seu like ajuda demais. Tamo junto.